dias, falando com a pastora, eu falei, meu Deus, me dá um tema aí, alguma coisa para eu poder pregar, porque eu não sei o que eu vou pregar. E sabe que você começa segunda-feira falando, Senhor, se o Senhor falar qualquer coisa, eu prego esse tema que o Senhor falar no meu coração. Mas aí é gostoso que vai passando a semana toda e você vai ficando aflito. E ontem à noite, eu falei, Esté, por favor, na verdade ontem à noite eu cheguei em casa assim, moído, quebrado, deitei e dormi. Deitei para dormir ontem, era umas 9 horas da noite, porque eu falei assim, eu vou levantar às 4, às 3 e vou preparar a mensagem. Mal levantei para poder ir lá para o piquenique com as crianças. E hoje eu falei, Senhor, tem misericórdia. Mas essa semana Deus ministrou bastante o meu coração sobre lutas e sobre você ter uma vida vitoriosa e daquilo que Deus tem para mim e para você. E o tema da mensagem é isso aí, em tempos difíceis, a fé precisa sobreviver. Quantas vezes nós passamos por tempos difíceis e a fé vai embora com esse tempo? Nós falamos assim, agora, misericórdia, não vai acontecer, as coisas não vão vir, o problema vai se avolumar e aí nós perdemos a fé. Então o tema é exatamente isso, em tempos difíceis, lembre-se, a fé precisa sobreviver. É ela que nos impulsiona a continuar e ter a certeza que Deus vai fazer. Eu quero compartilhar com os irmãos lá no livro de Abacuque. Você pode abrir comigo em Abacuque capítulo 3. Você que tem na sua Bíblia aí, dá um golinho aqui mais, querido. Você que tem no seu celular, no Abacuque capítulo 3. Nós vamos ler do 17 ao 19. Obrigado, André. Abacuque 3, de 17 a 19. É um texto lindíssimo. Inclusive o livro de Abacuque são 3 capítulos. Vale a pena você chegar em casa hoje e ler. São 3 capítulos só, irmãos, e você vai entender o conteúdo histórico que nós estamos falando. Esse livro está relacionado a uma oração. Abacuque ora, o profeta, ora ao Senhor, o Senhor responde, ele continua orando, Deus responde. No capítulo 3, ele vai reanimar, reabastecer a sua fé. Mas ele orou ao Senhor, ele questionou, ele falou, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Vamos lá. Olha o que diz o versículo 17. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeite decepcione, ou minta, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem boi no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar nos meus lugares altos. Quando nós lemos esse texto tem uns destaques extremamente importantes. Esse livro, esses 3 capítulos, só para que a gente possa entender, Judá estava passando por uma crise moral e um avanço do Império Babilônico. Babilônia estava vindo para tomar Judá e eles estavam aflitos. E também uma depravação moral daquele povo. Aquele povo estava sendo destruído pela imoralidade. Babilônia assediando, querendo destruir tudo, e eles se mantendo em pé, tentando se manter em pé. Uma crise moral, essa violência. O profeta estava em um misto de questionamento e medo. Você passa medo quando você passa lutas? Eu tenho medo. Falo, meu Deus, como é que eu vou sair desse negócio? E agora? Jesus querido, tem misericórdia. E o profeta estava nesse misto de oração com Deus. Uma injustiça moral, a sociedade corrompida, a violência e opressão. Ou seja, Judá estava um caos. E esse caos regado pela questão da Babilônia, que estava em cima deles. No capítulo 3 mostra um clamor do profeta e a lembrança dele em relação a Deus. Ele lembrou-se do Senhor e ele começa a declarar o Senhor como o seu Salvador. Ele começa a declarar o Senhor como o único que pode trazer escape na vida e na sua nação. E é interessante que esse versículo, o versículo 17 principalmente, traz o destaque de 3 árvores. Se você for ler a Bíblia, lendo a Bíblia, você vai ver continuamente essas 3 árvores sendo citadas. Quais são? Figueira, que produz, amora. A figueira produz o que, irmãos?
figo. A figueira produz figo. E a videira produz uva. Porque a videira produz vida, né? Uva. Né? E fala da oliveira, que produz azeite. Ui, azeitona. É porque eu já espremi, eu estou um passo à frente. Então vamos lá, só para que você entenda, no versículo 17, põe para mim, por gentileza, telão, só o versículo 17, para que a gente possa entender o que o profeta está falando aqui. Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, mesmo assim, mesmo que a safra da azeitona, ou seja, fala também da azeitona, da oliveira. Ele fala das 3 árvores ao mesmo tempo. Pastor, por que ele fala dessas 3 árvores num pedaço de um versículo? Deixa eu explicar o que significa cada árvore dessa. A figueira é símbolo nacional, político, representando a vida em comunidade, a estabilidade e a nação de Israel. É tanto usado figueira porque traz um símbolo, é um símbolo nacional, é um símbolo é um símbolo político de Israel. Então é importante você entender isso. E eles trazem isso direto. Então, quando fala da figueira, a figueira está relacionada a isso. A segunda, a videira, a ligação íntima entre Deus e o seu povo. Videira, lembra daquele texto? Eu sou a videira e vocês são os ramos, e nós estamos ligados a esse ramo. Então é essa intimidade, é esse ligar, estar junto a Deus. Então quando você vê a palavra videira, está ligada à vida, a relacionamento com Deus, a relacionamento com o Senhor. E quando fala de oliveira, lembra quando Samuel foi na casa de Jessé procurar o rei, e procura entre os filhos e não acha, e aí, eu tenho um filho que está lá no campo, manda trazer ele. Veio Davi, o que ele fez? Jogou sobre a fronte de Davi o óleo. Esse óleo quer dizer o quê? Unção, Espírito Santo. Ou seja, o azeite extraído era um óleo que era ungido os profetas, os sacerdotes, os reis, e também era usado medicinalmente. Ferida, passava esse óleo para poder curar algumas feridas. Então, a oliveira simboliza a própria unção do Senhor, a própria capacitação. Quando fala-se de rei, sacerdote, profeta, ungir alguém, o óleo da oliveira, a presença do Espírito Santo. Pois bem, esse texto nos mostra algumas coisas especiais que nós precisamos entender. O povo estava sendo assediado, o povo estava sendo destruído moralmente, psicologicamente, destruído politicamente e destruído pelo inimigo que estava vindo para poder destruir tudo. Ou seja, o profeta estava numa situação terrível, o povo clamando, o povo perguntando a ele, e ele sem saber quais seriam as explicações que trariam esse povo. Lutas que vêm sobre você e sobre mim, e que às vezes você e eu não sabemos nem de onde vem. Você fala, meu Deus, como é que eu estou passando por isso? Como é que isso está vindo sobre a minha vida? Como é que esses problemas estão vindo sobre mim no momento em que eu achava que estava tudo bem e que a normalidade da minha vida estava ótimo, mas de repente a situação parece que a casa caiu. Parecia que estava organizada, mas desorganizou. Parecia que estava tudo bem, mas não está nada bem. E o profeta, ele começa a se relacionar com Deus. E vem sobre esses versículos. Alguns 3 ensinamentos que eu tirei, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos de uma forma bem rápida, para que você entendesse que lutas todos nós passamos. O grande diferencial é aquele que caminha com Deus. O grande diferencial é a quem ou em quem você confia a sua fé. O grande diferencial é não deixar que a nossa fé possa ser fragilizada, ser quebrada e impedir que nós possamos ser vencedores. Quantos já foram submetidos por lutas aí, irmãos? Amém, queridos? Você já passou bem? Ainda bem que foram poucos. Quando falo de luta, talvez eu não tenho dedo para levantar, porque pensa numa coisa terrível. Quantos já passaram por lutas? Primeira coisa que eu preciso aprender é o seguinte: a fé verdadeira
permanece quando as circunstâncias pioram. Queridos, ter fé quando tudo vai bem, quando a conta está no azul, quando o carro não quebra, quando a doença não chega, é fácil. O negócio é ter fé quando as coisas não estão bem e quando a situação piora. Essa semana eu até comentei lá em casa, que eu estava conversando com uma menina e ela vai fazer uma cirurgia. Ela precisa fazer uma cirurgia no fígado, tirar um tumor do fígado. E eu falei, por que você vai fazer essa cirurgia? Ela falou, pastor, porque eu estou com câncer no fígado. Eu estou com 2 nódulos. Aí eu falei, mas fica tranquila, né? O fígado você corta e ele se regenera. Aí ela falou, pois é, pastor, só que eu já tenho 4 cirurgias no coração. Aí eu falei, caramba! Você operou 4 vezes? E tem ponte? Ela falou, pastor, eu tenho uma cicatriz que vai daqui até o meio, quase no umbigo, que abriram tudo. E eu falei, mas como é que você está? Ela falou, eu estou bem. Porque se eu não confiar, o que eu vou fazer? Mal está minha mãe. Porque eu chego em casa rindo e brincando, minha mãe entra em crise, em choro. Eu falei, mas por quê? Porque a preocupação dos médicos é que se eles abrirem, o medo é do coração não aguentar, porque já foi mexido. A minha mãe tem pranto, eu estou bem. Eu não tive o que falar para aquela menina, porque a situação dela é uma situação de morte. É uma doença de morte. Além do câncer, ela já teve em outros lugares, já tratou, já tirou, voltou de novo. E eu saí dali assim, chateado. Eu falei, meu Deus. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que eu posso falar para você é que Deus está na frente de todas as coisas. E eu cantei uma parte de uma canção que diz assim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. E eu quero que você acredite nisso, que esse Deus está cuidando de você. Pastor, fique em paz. A única coisa que eu quero que o senhor faça é que o senhor ore por mim. A Natália já orou por mim, o senhor orou por ela? Que crente você é? Foi mais crente que eu. Eu só queria que o senhor orasse por mim. Eu falei, eu vou estar orando. Naquele momento eu não tive condições, eu saí dali. E depois pensando sobre a luta que aquela menina passa. Fala para mim, se fosse eu e você. Eu estou com 4 vezes mexendo no meu coração. Pensa no coração mexido. E iria se abalar profundamente, porque eu sou vítima de uma enfermidade. Menina trabalhando, está ali firme, e ela falou assim, a única coisa que eu peço a Deus é que eu termine a minha faculdade. Na minha cabeça passou assim, para que isso? Porque se ela morrer, o que vai adiantar a faculdade? Ela podia pedir a Deus, a única coisa que eu peço a Deus é uma casa própria, que se eu morrer eu deixo para meus pais. Não, mas eu preciso terminar os meus estudos. Às vezes eu e você temos lutas bem pequenininhas, mas que nós fazemos dela mega, porque acabamos sendo vítimas dessas circunstâncias. Vítimas. As minhas lutas ficaram pequenas quando aquela menina falou de 4 vezes, já um câncer, agora voltou de novo. Outra coisa, o médico foi mexer na garganta, foi fazer uma cirurgia, mexeu nas cordas vocais dela. Ela fala assim, e você não escuta o que ela fala. E eu sou surdo. Quando ela vai falar, eu fico assim, E eu tive que explicar para ela. Falei, filha, eu não escuto direito. Eu preciso ficar perto, senão eu não ouço o que você está falando. Agora entenda uma coisa. Ela está em pé, firme e esperançosa que vai dar tudo bem. Que vai dar tudo certo. Eu acho que nós deveríamos ter uma fé verdadeira, que permanece independente das circunstâncias que nós vivemos. O profeta descreve o cenário, presta atenção no cenário. A figueira não floresce. Você sabe que toda árvore antes de dar fruto, nasce o quê? As flores. Quando você olha uma árvore, quem tem na frente da sua casa, na sua casa, aquela frutinha vermelha, como é que é o nome? Que você faz suco? Acerola. Quando a acerola vai dar fruto, o que acontece primeiro? Ela enche de flores, não é isso? Você fala, opa, esse ano vai ficar bom. Na casa da irmã Cidinha, do irmão Zezinho, tem um pé de acerola. Lá perto da churrasqueira, que eu nunca mais vi. Tem lá, ela enche de flores, porque depois as flores se tornam frutos. Opa, está anunciando que os frutos serão bons. O profeta diz, a figueira não floresceu. A vide não produziu uva.
A oliveira falhou. Sabe o que é a oliveira falhar? A oliveira, dando as suas azeitonas, põe a azeitona na prensa, e quando passa a pedra de moinho, o azeite, o óleo escorre, porque o moinho passou, a pedra passou, espremeu a azeitona e aquele óleo saiu. O fruto que falha, ou a fruta que mente, ela é uma fruta bonita, cara de boa, parecendo que está boa, mas quando põe na prensa e espreme ela não sai o suco, ela não sai o óleo. Então fala assim, mesmo que a oliveira minta, mesmo que a oliveira falhe, os campos não dão fruto, ou seja, não tem o que comer, não tem fruto, não tem óleo para ser negociado, não tem nada. Os campos estão secos, não há comida. Para piorar e agravar, não há ovelhas, não há bois, ou seja, não há nada. Tudo isso representava o alimento, a renda, o sustento e a segurança daquele povo. Não tinha flor, não tinha fruto, não tinha animais, não tinha nada para eles. Mas ele fala, mesmo assim eu me alegrarei, louvarei. A fé não ignora a realidade, mas também não é governada por ela. A fé não ignora o que está acontecendo. Eu não sou louco de não observar as lutas que eu passo. Pessoas que não observam as lutas não conseguem entender, ou não conseguem viver, ou não conseguem ver a solução de Deus. Então a fé não ignora a realidade, mas também não é governada pela realidade. A minha luta não pode governar a minha fé. A sua luta não pode dizer quem você é. Quem diz que eu sou é a minha fé. Quem diz quem é o meu Deus é a minha fé. A luta e os problemas não podem me governar. Deus é bom só quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Eu não posso ser governado por isso. Ou seja, eu não posso me amoldar, eu não posso viver nesses princípios em que a vida, as lutas estabelece para mim e para você. O meu princípio é, eu vivo pela fé. Você está aqui nessa noite, amém, queridos? Sai daqui não. Segunda coisa que eu aprendo, a alegria do cristão tem a sua fonte em Deus e não nas bênçãos. A minha alegria e a sua alegria é em Deus. Em Deus. Quando a Esté estava orando para poder começar, nós íamos passar o som aqui, e aí ela falou assim, Deus abençoa esse culto. Aí eu falei assim, Deus abençoe o culto é para Deus. Então, Deus abençoe o culto. Aí eu fiquei pensando, o que é Deus abençoe o culto? Se o culto somos nós que oferecemos a Deus. Bem, se Ele se alegrar, Ele derrama da sua bênção sobre mim e sobre você. Eu preciso entender o seguinte, a alegria do cristão tem a sua fonte em Deus. A minha alegria não é o carro, não é o dinheiro, não é a casa. A minha alegria está no Deus da bênção. E não na bênção, mas no Deus em que prover as coisas. Agora a minha pergunta para você é, e se Ele não prover no tempo em que nós precisamos? Eu continuo me alegrando em Deus. Porque eu não deixo de ser filho porque meu pai deixou de me dar alguma coisa. Porque pensa num cara que pediu várias coisas para o pai, e o pai falou assim, não tem. Seu filho já te pediu presente? Alguma coisa que você falou assim, não tenho como te dar. É impossível te dar isso. Você deixou de ser filho? Ou você deixou de ser pai? Eu preciso entender o seguinte, que a minha alegria está em Deus e não nas suas bênçãos. As suas bênçãos são consequências de um amor fiel a Ele. As bênçãos do Senhor sobre a minha vida é consequência de uma fidelidade, de um amor que eu tenho e vivo por Ele. Ele derrama as suas bênçãos. Tipo filho obediente, filho bom, você fala assim, eu preciso abençoar esse filho. Sabe por quê? Porque ele é bom. Então eu tenho prazer em derramar sobre ele as minhas bênçãos. Eu tenho prazer em poder me esforçar e fazer alguma coisa.
O problema é que tem muito crente vivendo uma época em que é a época da prosperidade. Só eu preciso, me dá. E na verdade o que Deus quer são homens e mulheres fiéis a Ele e não nas suas mãos. Eu preciso ser fiel a Deus e não nas dádivas em que estão relacionadas ou dadas pelas suas mãos. Eu não posso ser preso naquilo que Deus faz, porque se Ele não fizer, Ele continua sendo o grande e soberano Deus, amado de minha alma, em todo o tempo. Deus não fez, se Deus não fez, então eu não vou fazer, se Deus não fez, eu não vou na igreja, se Deus não abençoou, eu me afasto, se Deus não abençoou, eu não vou dar meu dízimo, eu fiquei desempregado, agora eu vou me afastar, porque Deus não está me olhando, porque Deus não me responde, porque Deus não me cura, porque Deus não me toca, porque Deus, como se Ele fosse o grande culpado dos erros em que nós cometemos. Quem é culpado dos erros que nós cometemos? Nós mesmos. Deus fala, está vendo? Você faz e agora eu tenho que consertar. Você bagunça o que eu fiz e agora eu tenho que consertar. A alegria do cristão tem a sua fonte em Deus. Guarda isso no seu coração. O profeta, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando ele vê esse caos aqui, a figueira não floresce, a vide não produz uva, a oliveira falha, os campos não dão fruta, a ovelha não tem mais, o boi não tem mais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que nada aconteça, eu continuo me alegrando no Senhor. A frase não é, vou me alegrar quando tiver. Não, eu me alegrarei quando não tiver. Eu não vou me alegrar quando tiver, eu me alegro por não ter. Por saber que Deus está na frente de todas as coisas. Existe uma diferença. Alegrar-se pelas bênçãos é alegrar-se no Deus da bênção. Há uma grande diferença. As bênçãos podem mudar, mas Deus nunca muda. Elas podem mudar, mas Deus nunca muda. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4 diz. Sabe o que eu aprendo também? Deus fortalece quem aprende a confiar nele. Deus fortalece quem aprende a confiar nele. O Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a minha força. Se eu aprendo nele, Ele me fortalece. Os meus pés não fraquejam. Quando você pega aquele animal, a corça, né? Outro texto diz, não corça, mas o cervo, que para fugir da caça, do caçador, para deixar de ser presa, ele sobe as montanhas. Você já viu como é que é a pata daquele bicho? Eu estava caçando e eu não achei exatamente uma corça, mas vi aquele cabrito da montanha. As patas deles são fendidas, metade da pata deles é como uma garra e a outra metade é como uma almofada. E eles conseguem andar pelas montanhas de uma forma assim, extraordinariamente. Alguns sobem para fugir do predador, outros sobem para lamber a parede, porque tem sal e eles precisam desse sal para poder sobreviver. Aqui ele fala sobre isso, que eu preciso disso. Subir ao monte, estar mais perto de Deus. O Senhor me leva a lugares mais altos. Não é simplesmente para falar, como eu estou alto. Não. É para fugir das artimanhas e das setas do que o inimigo se levanta contra mim e contra você. Abacuque entende que a sua capacidade não vem dele mesmo, mas vem de Deus. A minha capacidade, a sua capacidade, não é porque você é resiliente. Não é porque você se fortaleceu, pastor, eu fui criado no meio de tantas lutas, uma luta mais, uma luta menos, está tudo bem. Não é por causa disso, é porque o Senhor, Ele me fortalece. O Senhor é quem me estrutura, o Senhor é quem me guia, o Senhor é que é Deus na minha vida. É Ele que te fortalece a caminhar. Ele usa a figura dessa corça, subindo. É o Senhor que faz você fugir, que te salva, que te guarda, que te capacita a continuar caminhando. Se nós pararmos e olharmos para trás por tantas coisas que já passando, você vai falar assim, realmente foi a mão de Deus.
Eu não tinha condições de fazer, não tinha condições de sair dessa luta, não tinha condições de sair dessas circunstâncias. Verdadeiramente, a mão de Deus estava sobre a minha vida. A mão de Deus estava em mim. Você consegue ver isso? Quando você olha um pouquinho para trás, consegue ver a mão de Deus sobre a sua vida? Amém, queridos? Consegue ver o agir de Deus sobre a sua vida? Nas lutas, nos problemas que você já passou, você fala, eu não sei nem como que eu passei por isso, ou como eu vou passar por isso, mas a tua mão é que nos sustenta. Deus nem sempre remove a montanha, mas nos fortalece os nossos pés para subi-las. Nem sempre o Senhor nos livra dela, mas nos fortalece para poder subir. E eu vou te dizer uma coisa, subir montanha não é fácil não. Ano passado nós inventamos com os homens de ir na Pedra da Marcela, lá em Cunha. Irmão, pensa num negócio terrível. Eu subi rindo, mas na verdade meu coração estava chorando. Irmão Zezinho deu show, como é que sobe aquilo lá. Rogério quase morreu no meio do caminho. Thalita quase ficou viúva. A Débora também, porque eu subi assim, ó. E Isaac, pai, pelo amor de Deus, regula essa respiração. Eu vou assim. Pai, cheguei lá em cima, minhas pernas estavam assim, ó. E alguns irmãos falaram assim, vamos subir de novo. Eu falei, vamos. Eu vou marcar novamente para ir subir. Irmãos, só quando eu tiver com 80 quilos. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Mas na vida, quem nos fortalece a subir é Deus. O morro do dia a dia, você precisa fazer um exercíciozinho. Mas nessas lutas da vida, é o Senhor que nos fortalece. Ele fala, Deus nem sempre move as montanhas, mas nos fortalece a subir elas. Deus nem sempre tira as suas lutas. Por que eu estou passando por isso? Não é por quê, é para quê. Por quê? Por que essa... Meu Deus, eu sou tão bonzinho. Não é por quê, é para quê. O que o Senhor quer me ensinar? Qual é o objetivo dessas circunstâncias todas? Qual é o objetivo de Deus na minha vida, pelas lutas que eu passo? Porque senão, queridos, tem um pastor que falava assim, se você passa e não aprende, sabe o que vai acontecer? Vai passar de novo. E aí você fala, meu Deus, errei na mesma coisa. E aí passa de novo, você fala, meu Deus, eu errei na mesma coisa. Então não é porque, pobre coitado, não, é para quê? Aonde Deus quer me ensinar, o que Deus quer fazer na minha vida, aonde Ele quer me fortalecer, para eu passar por essas lutas, e dando glórias, e saber que a sua mão está sobre a minha vida. Conclusão. Abacuque começa perguntando, até quando, Senhor? Termina declarando, todavia eu me alegrarei. Ele começa perguntando, até quando? Sabe aquela oração de homens, de pessoas em que passam por luta e falam, até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou padecer? Até quando? Bruno está indo, Rafael está indo, até quando? Abacuque muda a sua oração. Todavia, me alegrarei no Senhor. Independente. Essa semana lemos o versículo que diz, alegre-se na tribulação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Nós precisamos aprender a ter gozo, prazer no Senhor. Porque senão só olhamos para Deus como um Deus de toma lá da cá, de escambo, um Deus de troca. Sabe aquele negócio? Deus, eu vou na tua casa, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, agora está na sua hora do Senhor me abençoar. Agora está na sua hora do Senhor fazer. Afinal de contas, eu oro todo dia, eu faço isso, faço aquilo. Agora está na sua hora. Olha, Senhor, eu estou passando por lutas, eu até coloquei de fazer uma campanha de orar de madrugada. Aí, eu orei e nada aconteceu. Não é saque, irmão. Banco que você saca, você põe lá dinheiro, e aí você vai lá, você saca, porque você depositou. O prazer de levantar para orar não é para poder sacar, é para ter Deus.
O prazer de levantar para poder orar não é para solucionar o problema, é saber que esse Deus já vê os nossos passos. Me alegrarei no Senhor, independente das circunstâncias, independente da luta, independente do que eu passe, o meu coração sempre se alegrará no Senhor da minha salvação. Sempre, independente do que aconteça, independente das lutas, independente dos problemas, independente da dor, o meu coração continuará se alegrando em Deus. Essa transformação que Deus deseja produzir em mim e em você. Essa transformação, essa mudança de ideia, de mente, de concepção, de pararmos de achar que Deus vai sempre vir com um solucionador. E Ele pode, porque Ele é Deus. Ele tem todo o poder nas suas mãos. A questão é que as lutas nos ensinam. Será que nós já aprendemos? Então Deus nos ensine. Talvez você e eu estejamos aqui pensando o seguinte: a minha figueira não está mais produzindo, não tem mais flor, não tem mais nada o que eu possa fazer. E aí a pergunta é: você se alegra mesmo nessa escassez, nessa luta que você está passando? A mensagem de hoje traz para mim, para você, um desafio de nós mudarmos a nossa mentalidade. Não são as lutas que vão ditar quem eu sou e a alegria no meu coração, mas o Deus da minha salvação, a alegria que move o meu coração é que vai ditar o que vai acontecer na minha vida. O que move o meu coração é que determina o que vai acontecer, não o que acontece que vai determinar quem eu sou, ou o que Deus faz. Mas o Deus que move a minha vida, a minha alegria nele, é que vai ditar que esse Senhor está na frente de todas as coisas. Você pode ficar de pé?